E se eu te dissesse que existe um versículo bíblico tão poderoso, tão preciso em sua mecânica espiritual, que homens prósperos do mundo inteiro o leem em silêncio antes mesmo de tocar no celular pela manhã, e ninguém nunca explicou para você por que eles fazem isso? Não estou falando de um versículo famoso que todo mundo conhece. Estou falando de uma passagem que foi colocada na Bíblia com tanta naturalidade que a maioria dos leitores passa por ela sem perceber. O que está vendo é como se Deus tivesse escondido uma chave de cofre dentro de uma frase aparentemente simples, e apenas aqueles que aprenderam a olhar com os olhos certos conseguem encontrá-la. E hoje, neste vídeo, se você tiver coragem de ficar comigo até o final, eu vou colocar essa chave nas suas mãos, porque você merece saber o que os prósperos sabem há séculos. O versículo é Provérbios 23, 7. E o que ele diz literalmente é isto: porque, como pensa em seu coração, assim ele é. Pare, respire, leia isso de novo na sua mente. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não diz como ele é, não diz como ele reza, assim ele é. Diz como ele pensa, e mais especificamente, como ele pensa no coração. E aqui está o ponto que ninguém te explica. O coração, na linguagem bíblica antiga, não é o órgão que bombeia sangue. O coração é o centro da identidade, o lugar mais profundo onde você sabe quem você é, abaixo de todas as máscaras, abaixo de todos os pensamentos superficiais que passam pela sua mente durante o dia. Este coração é onde mora a sua autoimagem mais íntima, aquela que opera no escuro, sem que você perceba, 24 horas por dia. E é a partir dessa autoimagem profunda que toda a sua realidade externa é construída. Pense, por um instante, na implicação devastadora dessa verdade. Se Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já viveu, codificou esse princípio no livro de Provérbios há mais de 3.000 anos, então a riqueza não é uma questão de sorte, não é uma questão de família, não é uma questão de educação formal, não é uma questão de oportunidades externas. Autor. Riqueza é uma questão de identidade interna. E a identidade interna é construída pelo que você pensa repetidamente no coração, especialmente nas primeiras horas do dia, antes que o ruído do mundo invada o seu espaço sagrado. Por isso, os ricos leem esse versículo em silêncio todas as manhãs. Eles não estão pedindo nada a Deus. Eles estão se reprogramando. Estão reafirmando para o seu próprio coração quem eles são, antes que o mundo tente lhes dizer o contrário. E essa pequena prática diária, essa âncora silenciosa antes do amanhecer, é o que separa quem vive sob o teto da prosperidade de quem vive sob o chão da escassez. Olha, durante anos eu também acreditei naquela mentira de que as pessoas prósperas eram simplesmente afortunadas. Imaginava que tinham nascido em famílias certas, conhecido as pessoas certas, estado nos lugares certos no momento certo. Até que comecei a estudar a fundo as biografias dos homens que verdadeiramente construíram fortunas duradouras, e descobri uma coisa chocante. Praticamente todos eles tinham um ritual matinal silencioso. Não era o mesmo ritual. Alguns liam a Bíblia. Outros liam livros de filosofia. Outros meditavam em frases específicas. Mas todos, sem exceção, dedicavam os primeiros minutos do dia a alimentar uma autoimagem específica antes que qualquer outra coisa pudesse interferir. E quando você cruza esses relatos com Provérbios 23, 7, a peça finalmente se encaixa. Eles sabiam, mesmo sem talvez articular conscientemente, que como o homem pensa em seu coração de manhã, assim será o homem ao longo do dia inteiro. E o dia inteiro acumulado gera a semana acumulada gera o mês acumulado gera o ano acumulado gera a vida. Toda uma existência é construída sobre o que você decide pensar nos primeiros minutos depois que abre os olhos. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir vai sacudir tudo o que você acreditava sobre oração e abundância. A maioria das pessoas, quando acorda, faz exatamente o oposto do que esse versículo ensina. Elas pegam o celular antes mesmo de levantar, conferem mensagens, veem notícias, olham redes sociais, e sem perceber, estão entregando o controle do seu coração para mãos externas. Estão deixando que outras pessoas decidam, naquele momento sagrado, qual será a vibração do seu dia.
E o pior é que quase tudo que recebemos pelo celular logo cedo é negativo. Tragédias, brigas, comparações, cobranças. Você está literalmente plantando sementes de ansiedade no momento mais fértil do dia, e depois se pergunta: por que sua vida não floresce? Os ricos sabem disso. Por isso eles não tocam no celular nos primeiros 60 minutos. Eles protegem o seu coração como um fazendeiro protege a semente recém-plantada. Eles entendem que esses minutos iniciais são onde Provérbios 23:7 opera com mais força. E é justamente nesses minutos que eles deixam o versículo trabalhar dentro deles. Antes de eu seguir e te revelar a parte mais profunda dessa verdade, eu quero te pedir uma coisa importante. Se até agora alguma palavra deste vídeo despertou em você uma sensação de "isso é exatamente o que estava faltando na minha vida", então comenta aqui embaixo a frase "como penso em meu coração, assim eu sou". Não comenta porque eu pedi. Comenta porque ao escrever essa frase você está fazendo exatamente o que os prósperos fazem em silêncio toda manhã. Você está plantando essa semente no seu próprio inconsciente. Você está declarando a Provérbios 23:7 como verdade operacional na sua vida. E essa declaração, por mais simples que pareça, vai começar a trabalhar dentro de você mesmo depois que esse vídeo terminar. Faça isso agora. É um pequeno ato com consequências imensas. Agora vamos ainda mais fundo. Existe uma camada nesse versículo que pouquíssimas pessoas conseguem perceber, e ela tem a ver com o tempo verbal. Repare comigo. Como pensa em seu coração, assim ele é. Não diz assim ele será. Não diz assim ele se tornará. Diz assim ele é, no presente, imediatamente, sem demora, sem espera. O que isso significa na prática? Significa que no exato instante em que você muda o que pensa, no seu coração, você muda quem você é. Não amanhã, não na próxima semana, não depois que as circunstâncias mudarem. Agora. E essa é a porta que os prósperos descobriram. Eles não esperam ficar ricos para se sentirem ricos. Eles se sentem ricos primeiro, e essa sensação interna eventualmente se materializa no mundo externo. Eles não esperam ter sucesso para terem mentalidade de sucesso. Eles têm a mentalidade primeiro, e o sucesso vem depois como uma consequência natural. Davi escreveu salmos de louvor enquanto fugia de Saul pelo deserto. Por quê? Porque ele já se sabia rei no coração, mesmo enquanto vivia como fugitivo. E é justamente porque ele se reconhecia rei internamente que externamente ele se tornou rei. A coroa visível é sempre a manifestação atrasada de uma coroa invisível que já existia muito antes. Napoleon Hill, depois de passar mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo, chegou a uma conclusão que ecoa Provérbios 23:7 de maneira impressionante. Ele escreveu que o ser humano se torna aquilo em que pensa repetidamente. Mas Hill foi além e identificou que existe um momento ideal para essa repetição mental. E esse momento é exatamente entre o despertar e os primeiros 60 minutos do dia, quando a mente está em estado alfa, mais receptiva, mais maleável, mais aberta à reprogramação profunda. Os ricos descobriram, por experiência direta ou por leitura cuidadosa, que esse é o portal. Por isso eles entram nesse portal todos os dias com uma intenção clara. E o que eles colocam dentro de si nesse momento é justamente o tipo de pensamento que reflete a identidade que querem manter. Pensamentos de abundância, pensamentos de gratidão antecipada, pensamentos de propósito divino, pensamentos que confirmam quem eles são no coração. E esse pequeno hábito, mantido por anos, constrói uma fortaleza interna que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. Agora deixa eu te contar a história rápida de um homem que mudou minha compreensão sobre tudo isso. Conheci o relato de um senhor chamado Joaquim, um pequeno agricultor que durante quase toda a vida adulta viveu endividado e cansado. Ele acordava todos os dias com uma sensação de peso no peito, abria os olhos, pensando nas contas, no sol forte, no cansaço que viria. E exatamente como o versículo ensina, sua vida correspondia perfeitamente ao que ele pensava no coração logo cedo. Até que num domingo qualquer, na igreja do interior, o pastor leu Provérbios 23:7 e fez uma pergunta simples.
Vocês começam o dia pensando em quem vocês são em Cristo, ou pensando nos problemas que ainda não resolveram? Joaquim sentiu um soco no peito. Naquela noite, antes de dormir, ele decidiu que faria um experimento. Por 30 dias seguidos, ao acordar, antes de qualquer outra coisa, ele ficaria sentado na cama em silêncio e repetiria mentalmente: como penso em meu coração, assim eu sou, e em meu coração eu sou filho do Deus que prospera tudo o que toco. Só isso, 30 dias. No início parecia bobagem, mas por volta do 15º dia ele começou a notar que estava agindo diferente sem pensar. Tomava decisões com mais clareza. Falava com mais firmeza, enxergava oportunidades onde antes só via problemas. Aos 40 dias, um vizinho que queria vender uma terra a preço baixo procurou ele. Primeiro, sem motivo aparente. Em 2 anos, a pequena propriedade dele havia triplicado de tamanho e ele já empregava 3 funcionários. Joaquim nunca esqueceu o que aconteceu. A chave é simples. Cuide do que você pensa no coração, especialmente nos primeiros minutos do dia, porque o mundo externo é apenas o eco fiel do mundo interno, e o mundo interno é construído um pensamento de cada vez. Todas as manhãs, no silêncio sagrado antes do amanhecer. Adiante, herdeiro do reino. A sua hora é agora.